1979. Saddam Hussein, passos firmes. Havia apenas 6 dias que tinha assumido a presidência. Em segundos, o Iraque vai aprender o significado do medo. O presidente Ahmed Hassan al-Bakr foi forçado a renunciar, anunciando a sua demissão em 11 de julho de 1979, abrindo caminho para a ascensão de Saddam Hussein como presidente da República do Iraque, secretário regional do partido e presidente do Conselho do Comando Revolucionário. Num país cheio de divisões e cercado de pessoas com sede de poder, ele precisa consolidar o seu poder. Assim organizou e convocou uma conferência Ba'ath em 22 de julho no Al-Qud Hall, em Bagdá, para realizar uma campanha de prisões e execuções que incluía camaradas baatistas que foram acusados de participar de uma conspiração pró-síria para derrubar Saddam. Diante de toda a liderança, Saddam demonstra calma, recebe relatórios que incluía listas de supostos camaradas baatistas que organizaram uma conspiração pró-síria para derrubar Saddam. Nessa lista incluía a maioria dos camaradas que se opuseram à ascensão de Saddam Hussein ao poder depois de al-Bakr. E entre estes estava o antigo secretário do presidente, Mohi Abdul Hussein Mashhadi. Os nomes das pessoas eram anunciadas e uma a uma eram levadas para fora do salão para serem executadas, tornando Saddam Hussein líder inconteste de tudo, sendo feito uma propaganda gigantesca na época mostrando que eles eram conspiradores e traidores do partido. O auditório vira tribunal. Agora a lealdade decide os destinos, e não há mais lugar para divergências. E como que ele conseguiu isso? Ao longo do tempo, Saddam Hussein foi aproveitando da saúde fragilizada do presidente e de sua posição de vice-presidente, começou a moldar as estruturas de poder e, quando o presidente renunciou, tratou logo de eliminar as dissidências e consolidar o seu poder. Foi implantando na consciência coletiva que havia traidores dentro do partido. E no dia que ele fez a convenção, com toda a liderança partidária, já estava tudo preparado. Membros importantes, grandes lideranças foram obrigadas a confessar. Caso contrário, a sua família seria sacrificada caso resistisse. Assim deixando todo o partido atemorizado, fora o culto à personalidade que foi instituído. Assim, com o controle dos serviços de inteligência e vigilância capilar, clientelismo, Saddam recompensava quem obedecia e punia exemplarmente quem rompia. Isso criou uma rede de lealdades por interesse e por pavor. Um país inteiro aprendeu a falar baixo. Ao mesmo tempo, projetos de modernização e propaganda trabalhavam a imagem de um líder indispensável. Estradas, palácios, retratos por toda parte. Uma presença onipresente. Agora, com o poder consolidado e esperando aumentar o seu território e se firmar como potência regional, as tropas de Saddam no dia 22 de setembro de 1980 invadem o caótico Irã. Em sua pós-revolução, pensava que os iatolas não tivessem condições de resistir ao avanço de suas tropas e invadindo sem declarar guerra formalmente. Mas o progresso foi lento e o ataque acabou sendo repelido. Em 1982, os iranianos lançaram sua contraofensiva e tomaram a iniciativa. A guerra passou então a abranger aspectos religiosos, nacionalistas e sectários, com os curdos e xiitas demonstrando apoio ao Irã no esforço de guerra. Após anos de guerra que só foi formalmente encerrada em 20 de agosto de 1988, após a Resolução 598 da ONU, firmaram um cessar-fogo aceito por ambos os lados. Ao fim, não houve vencedores claros, mas há um efeito interno. A máquina do Estado iraquiano se torna ainda mais militarizada e o medo mais normalizado. 2 anos depois, outra aposta, o Kuwait. Em 1990, as tropas iraquianas cruzam a fronteira. A resposta internacional é rápida. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos lança a Operação Tempestade no deserto. Em poucas semanas, o exército iraquiano é forçado a recuar. Saddam permanece no poder, mas agora sob sanções severas e inspeções.
O isolamento começa a corroer o cotidiano iraquiano. Desabastecimento. Colapso de serviços, uma geração crescendo sob embargo. Os anos 90 foram a década do desgaste. As sanções estrangulavam a economia. A propaganda insistia na narrativa de resistência nacional. Insurreições curtas e brutalmente contidas mostravam que o regime ainda tinha pulso. Para manter a base de apoio, Saddam intensifica benefícios a círculos próximos e fortalece a vigilância. O país vive entre a necessidade e o medo, e o líder entre a sobrevivência e a teimosia estratégica. Resultado: mercados vazios, escolas com poucos recursos, forças armadas sucateadas, população empobrecida e atemorizado. Só a arrogância e a repressão do líder continua a mesma. Após 11 de setembro de 2001, onde os Estados Unidos havia sofrido uma onda de ataques dentro de seu país. Os Estados Unidos, no afã de demonstrar para o mundo o seu poderio, derrubar Saddam Hussein, um ditador brutal, resolveu transformar no alvo simbólico de uma cruzada por libertação. Em 2003, sob a acusação de armas de destruição em massa, uma nova coalizão invade o Iraque. Em semanas, o regime que já vinha sofrendo com as sanções internacionais desaba. Estátuas caem. Ministérios são abandonados. O que foi construído com décadas de controle se desfaz rapidamente. Saddam abandona tudo às pressas. O poder, antes centralizado, se fragmenta. O vácuo abre espaço para caos, saques e novos conflitos. Após longos anos no poder com controle total de um Estado, com um culto à sua personalidade, e tendo feito todo um país se curvar diante de si, e tendo uma parte da população a seu lado, via seu mundo desmoronando. Em dezembro de 2003, Saddam é capturado. O julgamento se torna um símbolo. De um lado, a promessa de justiça, de outro, a ferida aberta de um país dividido. Em 2006, a sentença é executada. O capítulo se fecha, mas as consequências permanecem. Instituições frágeis, traumas sociais, disputas que atravessariam os anos seguintes. Uma população fragmentada, que de repente perde o motor que mantinha todos unidos, seja pela paixão, seja pelo medo. Agora o país, depois de décadas sob controle rígido, se vê, no meio de disputas internas. Novamente a paz que se tanto almejava não era alcançada. A história de Saddam Hussein não é apenas sobre um homem. É sobre como o medo pode se tornar sistemático. Sobre como lealdades compradas duram até o dia em que não duram mais. Poder que se apoia no terror parece sólido até que racha de uma vez. E para quem viveu sob esse peso, o fim não trouxe um dia claro de sol, mas uma longa madrugada de reconstrução. Se este vídeo te ajudou a entender esse período complexo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino.